Salve galera, estarei agora fazendo uma análise de uma viga e as forças que atuam nessa viga, né? Além de estar desenvolvendo aqui, fazendo os cálculos para poder calcular as forças, tanto em X quanto em Y, também estarei elaborando o gráfico, né? O gráfico de força cortante e momento fletor. Bom, aqui, como pode ser visto, nós temos uma viga, tá? E essa viga, ela tem carregamento distribuído, ela tem carregamento pontual e ela tem momento, né? Essa viga é uma viga biapoiada, como pode ser visto aqui, onde em um apoio ele é fixo, tá? E o outro apoio ele não é fixo, né? Ele é um apoio que tem uma resultante em apenas um sentido. Enfim, um apoio deslizante. Aqui nós temos as cargas. Para poder fazer esse cálculo, é necessário que se faça o diagrama de corpo livre, para poder ver onde essas forças atuam, né, tanto essa quanto essa, e as suas resultantes, né. Bom, eu já preparei aqui o diagrama de corpo livre, tá? Com o diagrama de corpo livre, a gente pode verificar as cargas, agora não mais distribuídas, e sim cargas pontuais, né? Tanto essa retangular e essa aqui triangular, e aonde essas cargas atuam, a qual distância, né? Aonde que essas cargas estão atuando. Enfim, essa carga aqui, para a gente poder achar a carga pontual dessa carga distribuída de altura 10 kN, né? É só multiplicar a base, 2 metros, vezes a altura. E conforme está aqui, nós temos que a carga pontual dessa carga distribuída é 20 kN. Aqui nós temos uma outra carga pontual de 25 kN, um momento de 60 kN por metro, né? E aqui também tínhamos uma carga triangular com altura de 30 kN por metro, uma carga distribuída, 30 kN por metro, né, com base de 3 metros. Para a gente poder achar a carga pontual e a distância que essa carga está atuando do ponto E, é só multiplicarmos também a base vezes a altura dividido por 2. Que nesse caso, 3 vezes 30 dividido por 2 é igual a 45 kN. Essa carga está a 1 metro do ponto E. Bom, feito o diagrama de corpo livre e achando as cargas, né, isso, e as resultantes, a gente precisa definir o valor dessas resultantes. Ou seja, no ponto A nós temos a resultante AX, porque é um apoio fixo, tá? E uma resultante AY, porque esse apoio está travado tanto em X quanto em Y. Já na outra extremidade, no ponto E, essa carga ela não tem resultante em X, apresentando apenas uma resultante em Y. Dessa forma, precisamos dar valores a essas incógnitas para a gente poder achar as forças em X e Y, somatória de forças de X e Y e momento, né? Bom, seguindo, aqui nós temos que somatória de forças em X igual a zero é igual a X, porque AX é a única força resultante em X. Porém, em Y nós temos duas incógnitas. Então, se a gente for trabalhar com essas incógnitas, a gente não vai conseguir achar o resultado, somente com elas. Então, podemos partir para momento. A gente fazendo a somatória de momento em um desses pontos, ou em A ou em E, nós vamos achar uma das incógnitas, ou AY ou EY. Eu optei por trabalhar com momento em AY. Então, fazendo a análise do momento que é gerado por essas forças que atuam na viga, nós temos que somatória de força no ponto A igual a zero é igual a o momento de 60 kN, tá? Porque ele atua girando. Se você analisar do ponto A, essa força atua girando ele
nesse sentido, ou seja, sentido negativo. Então, menos 60, tá? Essa força aqui de 20 kN também gera momento em A, então é 20 kN vezes 1, porque é a distância que ela está do ponto A, da onde nós estamos fazendo a análise. Tá? A força de 25 kN também gera momento em A, no sentido positivo, aliás, no sentido negativo, tá? Porque o sentido positivo é para o outro lado. Então, 25 kN gera momento em A, então 25 vezes a distância, no caso aqui, 2 metros, como você pode visualizar aqui. Essa força que nós já colocamos, nós temos agora essa força, já colocamos C, agora a outra força que gera momento em A, é essa força aqui, essa força pontual, daquele carregamento triangular que nós calculamos anteriormente. Então, 45 vezes 6, 2, 3, 4, 5, 6. Então, menos 45 vezes 6. E temos essa força resultante em EY. Então, EY vezes 7, que é a distância total até o ponto A. Jogando EY para o outro lado, ou isolando EY, né, jogando todas as outras forças para o outro lado da igualdade, nós temos que EY é igual a 60 mais 20 mais 50 mais 270 dividido por 7. Tá? Então chegamos à conclusão que EY é igual a 54,14 kN. Ou seja, achamos a incógnita EY. Uma vez que achamos EY, podemos agora achar a força, podemos fazer a somatória de força em Y para poder achar o valor de AY. Continuando aqui, nós temos que somatória de forças em Y vai ser igual a zero, porque na nossa análise, essa viga ela está estática, então as forças, a somatória de todas as forças tem que ser igual a zero. Então temos aqui que AY, né, a somatória de forças em Y é igual a zero, e a somatória de forças é igual a AY, tá? Olhando mais acima aqui na análise, né, AY está para cima, então ela é positivo, e as demais cargas que estão para baixo, elas têm que ser negativas. Então, dando sequência, cargas positivas, forças positivas serão AY e EY, e as demais forças serão negativas. Então, seguindo aqui, AY positivo, carga resultante para cima, menos 20 kN, que é o resultado daquela carga distribuída de 10 kN, tá? 25 é a carga pontual, menos 45 é a carga resultante, a carga pontual daquele carregamento distribuído de 30 kN, tá? Mais EY. Como nós achamos EY aqui, é só substituir EY igual a 57,14. Então, isolando a Y, nós temos que 20 mais 25 mais 45 menos 57,14, porque nós pegamos todos esses aqui e passamos para o outro lado da igualdade, nós temos que a Y é igual a 32,86 kN. Bom, achamos então a somatória de forças em X, né? Está aqui. Somatória de momento no ponto A, né? Podendo achar a incógnita é Y, a resultante é Y, e também, né, achamos a resultante AY. Com isso, nós fizemos a somatória de momento e força, tanto em X quanto em Y. Agora, eu preciso fazer o diagrama de força cortante e momento fletor. Para fazer esse diagrama, eu preciso calcular as forças que atuam, as forças internas que atuam nessa viga, né? Tanto força de cisalhamento quanto força de momento fletor. Para poder chegar a esse gráfico, eu preciso fazer essa análise pelo método de seções, ou seja, pela seção de A até B, de B até C, de C até D e de D até E. Tá? Fazer tanto o cálculo de força cisalhante quanto o de momento fletor. Bom, para isso, vamos fazer o método das seções. Né? Fazendo o método das seções e trabalhando com todas as forças que atuam nessa viga.
Bom, vamos começar pela seção AB. Na seção AB, nós temos que a força que atua em A é 32,86 kN. Essa força nós já achamos no cálculo anterior. Qualquer coisa é só voltar um pouco no vídeo, né? Então, aquela carga distribuída de 20 kN, como aqui a gente está pegando num ponto x, na distância x qualquer de A, então a gente precisa resolver novamente isso aqui. Então, nós precisamos montar uma equação, né, para que, de acordo com que a gente avance de A até 2, que é no ponto B, a gente saiba qual é a força cisalhante que está atuando em cada ponto, né, e também o momento. Bom, para isso, nós precisamos fazer novamente a somatória de forças em Y, tá? Igualar a zero. Bom, vamos lá. As forças em Y que nós temos aqui. 32,86 kN atuando para cima, então positivo. E uma força de 10 kN vezes a distância. Para a gente poder, como é uma carga distribuída, precisamos dar uma força num ponto aqui, ou seja, na metade dessa carga distribuída. Então nós temos que 10 kN, sabemos que para poder achar a força aqui pontual é a base vezes a altura, então não temos a distância vamos considerar que é x, então 10 vezes x vai ser a nossa força nesse ponto. Então vamos fazer lá a somatória de força. Então 32,86 menos 10x, né, que é essa força, e também nós temos a força cisalhante, que aqui é chamada de V, negativa porque ela está para baixo. Então, isolando V, nós temos que força cisalhante vai ser igual a menos 10x mais 32,86. Tá? Então, achamos aqui a equação da força cisalhante. Então, para a gente poder saber qual vai ser a força cisalhante em 0 ou até chegar em 2, é só a gente substituir o x dessa forma que está aqui. Então, x igual a 0. Se x igual a 0, ou seja, analisando nesse ponto aqui, se x for 0, a distância for 0, a força cisalhante vai ser 32,86, que é essa força aqui que nós achamos, ou seja, a resultante aqui. De acordo com que ela vai tendendo a 2, né, essa força vai alterando, vai mudando o valor. Então, se x, analisando que saímos do ponto A até o ponto B, que a distância de A até B é 2, você substituindo por 2, nós vamos chegar à força cisalhante de 12,86. Então, achamos aqui valores para poder colocar no nosso gráfico. Precisamos fazer também momento, somatória de momento nessa seção de A até B. Então, vamos considerar esse ponto como origem. Então, vamos analisar qual é o momento que essas forças geram nessa origem aqui. Então, somatória de momento na origem, nesse ponto aqui, igual a zero. Ou seja, momento, que é o próprio momento, que é esse momento aqui, porque tem a força cisalhante, né, e tem um momento que atua nessa seção. Então, momento, positivo, sentido anti-horário, menos o momento que a força de 32,86 gera em A, ou seja, ela está fazendo o sentido contrário. Se você fixar esse ponto e analisar essa força aqui, essa força está atuando para cima, então ela gira esse objeto nesse sentido. Então, menos 32,86 vezes a distância que essa força está atuando do ponto. Então, 32,86 vezes x mais essa força está atuando para baixo, então se você fixa aqui nesse ponto e gira para baixo aqui, você vai ver que esse objeto é girado, essa seção ela gira nesse sentido, tá? Então, mais 10x vezes a distância. Se a distância total aqui é x, como a gente não sabe o valor, então sabemos que a metade é x sobre 2. Então temos x sobre 2 para lá, x dividido por 2 para cá. Então, 10x vezes x sobre 2. Isolando o momento, nós temos que 32,86x menos 10x ao quadrado sobre 2. Organizando aqui, né, nós chegamos à equação de momento. Então, se a gente substituir nessa equação,
analisarmos do ponto zero, então se eu multiplico 10 vezes 0 ao quadrado dividido por 2, nós vamos chegar ao resultado que isso aqui é zero. Então o momento, quando x é zero, é 30... Desculpa. Quando x igual a zero, momento igual a zero, ou seja, o momento aqui é zero. Essa força aqui não gera momento nenhum nessa região. Tá, quando x é zero, a distância for zero, momento zero. Quando a distância for 2, o momento vai ser igual a 45,72. Tá? Então, aqui achei os valores de força cisalhante e momento fletor na seção AB. Agora, seguindo a seção BC. Na seção BC, fazendo de novo aqui o diagrama de corpo livre, eu tenho a seção de A até C, porém a análise é na seção BC. Temos aqui as dimensões, temos aqui as forças que atuam nessa seção e temos aqui, novamente, somatório de força em Y igual a zero, vai ser igual a força cisalhante, negativo para baixo, a força em AY, que gera momento nesse ponto que nós estamos fazendo a análise, menos 20, que é essa força para baixo, menos 25, que é essa força aqui. Somatório de força em X, em Y, então, para cima positivo, para baixo negativo, para baixo negativo. Ok? Isolando o V aqui de força cisalhante, temos que somar as forças. Então, isolando aqui, passou para cá positivo, 32,86 menos 20 menos 25, temos que a força cisalhante nessa seção é igual a menos 12,14 kN. Tá, agora vamos para momento. Momento na origem, que é aqui onde nós estamos analisando. Somatória de momento na origem é igual a M menos 32,86, porque faz o giro ao contrário do momento, então negativo, vezes a distância. 1 mais 1, 2, mais x, ou seja, 32 vezes 2 mais x. Aqui, essa força atua girando nesse sentido, então positivo vezes a distância, 1 mais x. Essa força atua também nesse sentido, 25 vezes x. Momento igual a 32,86, eu isolei o momento, vezes a distância, tá? Só repetir aqui, trocando os sinais, porque eu isolei o momento. Então, multiplicando essa força pela distância, nós temos aqui 65,72, que eu multipliquei aqui pela distância, temos 32,86x, menos 20 vezes 1, menos 20 vezes x, menos 20x, menos 25x, é a última aqui, força e a distância. Aqui, calculando, daqui momento vai ser igual a menos 12,14x mais 45,72. Se repararem bem, esse momento aqui nada mais é a integral do que a força cisalhante, tá? Onde nós temos aqui a integral de 12,14 é igual a 12,14x, e aqui, se integrar esse valor, nós teríamos que ter menos 12,14x mais a constante. Nesse caso aqui, a constante é 45,72. Então, quando x for zero, o momento vai ser igual a 45,72. Quando x for 1, o momento será igual a 33,72. Então aqui eu demonstrei a análise, tá, da seção BC. Dando sequência, teremos aqui a seção CD, tá, onde demonstrei todos os esforços novamente, demonstrei de novo aqui a força cisalhante e momento. Para a gente achar a força cisalhante nessa seção, precisamos fazer somatória de força em Y para a gente poder achar a incógnita aqui de força cisalhante. Então, somatória de força em Y igual a zero, que vai ser igual a menos V, está para baixo, mais 32,86 para cima, então positivo, menos 20
menos 25. Momento aqui a gente desconsidera, porque nós estamos fazendo a somatória de força em Y. Fazendo todas as somatórias aqui, chegamos que força cisalhante é igual a 12,14, tá? Quilo Newton. Bom, agora somatória de momento, né? Para podermos achar o momento fletor dessa seção. Então, o momento fletor na origem, vamos considerar esse ponto aqui como origem. Então, fazendo a somatória, nós temos momento, tá, igual a menos 60. Nós já temos aqui 60 aqui, então vamos já colocar ele aqui. Menos 32,86, que é o sentido que essa força faz essa seção girar, tá? Vezes a distância, que é 3 mais x, tá? Tá aqui da origem, mais 20, porque tá nesse sentido aqui, mais 20 vezes 2 mais x, que é a distância, mais 25 também. Essa força faz, se você fixar aqui, vai ver que ele vai girar nesse sentido. Então, mais 25 vezes a distância, 1 mais x. Isolando o momento, chegamos aqui à conclusão, né, passando todo mundo para o outro lado, fazendo aqui as multiplicações, chegamos que o momento é igual a menos 12,14x mais 93,58, que nada mais é o momento, nada mais é do que a integral do valor da força cisalhante. Então, fazendo a análise aqui, nessa seção, se x for igual a zero, o momento será igual a 93,58. Quando x, a distância, né, que aqui é x, é a distância, quando x for igual a 1, o momento será igual a 81,44. Tá? Vamos para a próxima seção. Fazendo a análise da última seção, aqui nós nos deparamos com tanto a carga distribuída, né, retangular, quanto a carga distribuída triangular. Então aqui precisamos definir essa força. Então sabemos que para definir a força aqui é base vezes altura dividido por 2. Só que aqui nós não temos a distância e nem temos a altura, porque aqui eu peguei a seção em qualquer ponto da carga triangular. Então precisamos achar o valor dessa força aqui. Então, fazendo a análise da carga triangular e fazendo pelo método de semelhanças de triângulo, nós temos que aqui, ó, a altura e a base para o triângulo completo, né? Então, 30 vezes 3, né? 30, fazendo aqui o cálculo de semelhança, 30 está para 3, assim como W está para x. Calculando aqui esse por esse, ou calculando em cruz, como costuma-se falar, nós temos que W, no caso a altura do triângulo aqui, ou da carga distribuída triangular, vai ser igual a 30x sobre 3. Tá? Então achamos o valor de W. Porém, sabemos que a força é igual a W vezes x sobre 2. Então, substituindo aqui W, nós vamos ter que 30x vezes x, que é a distância, tá? Dividido por 2, ou seja, W, 30x sobre 3 vezes x dividido por 2. Calculando, nós já chegamos à força, que é igual a 30x ao quadrado sobre 6. Bom, achamos o valor de F, no caso aqui a força pontual. Bom, vamos para a somatória de forças em Y, para poder acharmos a força cisalhante. No caso, a força cisalhante está aqui. Bom, vamos lá. Somatória de força Y igual a zero. Nós temos aqui a força cisalhante para baixo, tá? A força resultante no ponto A de 32,86, né? Menos a força, deixar aqui para baixo para poder observar. Não vai dar para ver direito não, mas as forças que eu estou colocando aqui embaixo são as forças que estão aqui. Bom, continuando, então, força cisalhante, né, para baixo, força resultante em AY, 32,86,
menos a força pontual da carga distribuída de 10 kN, igual a 20, menos a força pontual em B, 25, menos a força que nós achamos aqui de F, tá? Que é aquela carga pontual da carga triangular que nós temos na viga. Então, 30x sobre 2, 30x ao quadrado dividido por 6. Isolando a força cisalhante, nós temos que ir organizando, né? Menos 30x ao quadrado dividido por 6 vai ser igual a 12,14. 12,14 é o resultado dessa somatória aqui das forças em Y, né? Tanto positivo quanto negativo. Bom, achando aqui a equação da força cisalhante, nós podemos fazer a análise. Se x for igual a zero, a força cisalhante será igual a menos 12,14. Caso x for igual a 1, né, ou qualquer valor de 0 a 1, né, a gente faz a substituição aqui, nesse caso aqui é 1, então substituindo x por 1, nós temos que força cisalhante é igual a 17,14, ou seja, no ponto E. Bom, momento. Agora, para o momento, nós vamos considerar esse ponto aqui, tá, como a origem, e nós vamos fazer o momento, verificar qual o momento que cada uma dessas forças aqui geram na origem, nesse ponto aqui. É só fazer a somatória de momento. Então, a somatória de momento será m menos 32,86 vezes a distância, 4 mais x, mais 20 vezes 3 mais x, mais 25 vezes 2 mais x, menos 60, que é o momento que atua no ponto C, mais a carga, que nós achamos de F, né? A força que nós achamos de F vezes a distância. Ok? Fazendo todos os cálculos e isolando M, nós temos aqui os valores, tá? É só multiplicar, fazer as multiplicações aqui, né? Esse por esse, depois esse por esse por esse por esse por esse, repete esse e faz a multiplicação aqui, tá? Organizando aqui, eu cheguei à conclusão que momento é igual a menos 30x ao cubo dividido por 18, menos 12,14x mais 81,44. Fazendo a análise aqui, considerando que x é igual a zero, substituindo aqui, nós vamos chegar que momento é igual a 81,44. Se distribuirmos aqui por 3, que é onde está ponto D, né? Ponto D não, ponto E da nossa análise, substituindo aqui por x, nós vamos encontrar momento igual a zero. Então, eu consegui demonstrar aqui a somatória de força, a somatória de força em x, y, momento e força cisalhante e momento fletor, até chegar de novo em zero. Agora, eu vou pegar todos esses resultados e vou demonstrar no gráfico. Momento fletor e força cisalhante. No caso aqui é força cisalhante, né, e aqui momento fletor. Então, com todos os valores que eu consegui na nossa análise da viga, né, aqui a gente consegue demonstrar por meio do gráfico. Ou seja, todos os valores que eu encontrei fazendo a análise de força cisalhante estão demonstrados aqui, ó, 32,86, né? Depois que foi aplicada aqui uma carga distribuída de 10 kN, o gráfico desceu, tá? Aplicado mais uma força de 25 kN, o gráfico desceu novamente, chegando a esse valor aqui, tá? Aqui nessa região, como não tem nenhuma força em Y atuando, o gráfico ele é linear, ele é reto. Chegando aqui, novamente, nós temos uma força triangular de 30 kN, né, com a carga pontual, que o gráfico desce, tá? Aqui, nada mais é do que os valores que eu encontrei fazendo o cálculo de força cisalhante. É só voltar no vídeo e ver esses resultados aqui, para cada ponto desse aqui analisado, tá? Quando eu estava trocando o valor de x igual a zero, por exemplo, força cisalhante era 32,86. A partir do momento que foi caminhando,
por exemplo, x igual a 2, ó, a minha força cisalhante já era 12,86 e eu posso demonstrar, pegando o cálculo aqui, novamente, aqui já é a seção, analisando a seção AB, por exemplo, ó, aqui, seção AB, força cisalhante, quando x tende a 2, 12,86, né? Aqui, ó, 12,86, com a distância de 2, 1 mais 1, 2. Então, é esse ponto aqui achado, né, na análise da seção AB. Então, verificamos aqui que de certa forma está correto, de certa forma não, está correto aqui a análise, né, para esse ponto aqui também, quando tende a 2x momento, nós vamos verificar aqui, ó, que momento é 45,72, a distância 2, tá? E aqui as outras distâncias, quando é aplicado as forças nesses pontos B, D e E, tá? Aqui os valores e momento também. Então, a gente consegue aqui verificar pelo método, tanto pelo método de cálculo, né, quanto pelo método gráfico, as forças que atuam nessa viga, tanto força de cisalhamento quanto momento fletor. É isso aí, galera, essa foi minha análise e qualquer coisa deixa um comentário aí no vídeo que eu tento responder e peço desculpa pela qualidade do vídeo, mas tentei fazer o meu melhor, beleza? Obrigado aí pela atenção.